gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog História Ruvian e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês a respeito de um livro de fantasia que é sensacional, que eu amei, maravilhoso, uma mistura de Percy Jackson com Jogos Vorazes e que está sendo lançado hoje, no dia 12 de junho de 2023. Eu estou me referindo ao livro The Sunbearer Trials, ou Desafio dos Semideuses, do Aiden Thomas, o mesmo autor de Cemetery Boys, e esse livro está sendo lançado hoje, dia 12, aqui no Brasil, através da Galera Record. Mas antes de falar um pouquinho mais a respeito desse livro, já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui em História Ruvian, e também me sigam nas redes sociais. Twitter, que é o It's Bubble, o Instagram, que é o História Ruvian, que a gente tem um contato muito mais próximo. Aqui no livro The Sunbearer Trials, ou Desafio dos Semideuses, nós vamos ser apresentados ao reino, ao mundo fictício de Reino del Sol, que é um mundo de fantasia. E basicamente aqui no início do livro a gente vai entender um pouco mais da história do Reino del Sol, como tudo começou, de sua criação. Que no início apenas existia o Sol, o oceano e as estrelas. O Sol criou a Terra e juntos Sol e Terra decidiram: vamos ter filhos deuses, vamos criar novos deuses. O primeiro grupo de deuses que foram surgir foram os Gold, ou Ouros, que eles eram muito poderosos, queriam testar cada vez seus limites. Depois disso, dos Golds, Sol e Terra resolveram: vamos criar outros. E aí vieram os Jades, que basicamente eles eram bem gentis, porém muito focados, que eles ficavam pensando em formas de poder aprimorar seus poderes, já que eles não eram tão poderosos como os Gold, como os Ouro, e por isso acabavam deixando um pouco suas famílias um pouquinho de lado. E numa última tentativa, Sol e Terra criaram os Obsidianos, que basicamente eles eram muito apaixonados, porém muito egoístas. E eles não pensavam em poder melhorar o reino de onde eles viviam, eles só pensavam na destruição. E a partir daí, Sol e Terra falaram: não vamos mais ter filho deuses, acabou. E a partir daí que vieram os humanos. E os obsidianos ficaram com muitos ciúmes da relação que Sol e Terra tinham com os humanos, desse carinho, desse amor. E aí teve um conflito envolvendo os obsidianos, e o Deus Sol se sacrificou para poder salvar o reino e prender os obsidianos. Desde então, por conta desse sacrifício do Sol, a cada 10 anos, o pessoal do Reino del Sol realiza o Sunbearer Trials, que são desafios envolvendo 10 semideuses, na maioria semideuses dos Golds, dos Ouros, porque são mais poderosos, para poder competir. E basicamente, além de ter uma pessoa que vai ganhar, que vai ter toda a glória, um semideus irá ser sacrificado para poder honrar o sacrifício que o Sol fez para poder proteger todo o Reino del Sol. Então, a cada 10 anos tem essa competição em que um semideus ganha, tem toda a glória, e outro semideus vai ser sacrificado para poder honrar esse sacrifício que Deus Sol fez há anos atrás. E é a partir desse contexto que a gente vai conhecer um pouco mais do nosso protagonista, que é o Theo, que ele é um semideus, um garoto trans, e ele é filho da deusa Quetzal, que é a deusa dos pássaros, e tanto ele quanto sua mãe são Jade, ou seja, não são tão importantes como os Gold, como os Ouros, e por isso o Theo ele vive uma cidade que é uma cidade dos Jades. Ele não mora nas cidades importantes onde outros deuses Gold moram, ele vai para uma escola comum e não para academia como os Gold, como os semideuses Gold vão, que eles vão para academia, eles têm um treinamento para poder ser herói. Enquanto isso, o Theo ele leva uma vida realmente completamente comum, junto com sua mãe, que é a deusa dos pássaros. E por conta de ser filho da deusa dos pássaros, o Theo também tem algumas habilidades, como ele pode se comunicar com pássaros, e ele também tem asas, o que permite que ele voe, porém ele não utiliza tanto essa habilidade. E mais tarde no livro a gente vai descobrir um porquê disso, dessa relação com o Theo com suas asas. Como acontece a cada 10 anos, todos os semideuses e deuses se reúnem para poder ver essa seleção de quais vão ser os semideuses escolhidos para poder participar desse desafio, para honrar o sacrifício do Deus Sol, para honrar tudo que o Deus Sol fez pelo Reino del Sol. Então, o Theo tá indo com sua mãe para eles poder assistir essa seleção, que o Theo sempre gostou de poder acompanhar esses desafios dos semideuses, de poder ver como é que tudo acontece. E sem contar que ele também tá um pouco temeroso, porque a amiga dele, a Nia, ela vai participar, que ela é uma semideusa Gold, Ouro, ela vai pra academia, ela tem boas notas na academia, então tudo indica que talvez ela seja uma das semideusas escolhidas para esse desafio. Então, ao mesmo tempo que tá lá para poder apoiar a amiga dele, para poder ver, também tem um pouquinho
dele ficar um pouco temeroso, porque ele sabe que ao mesmo tempo que um semideus é glorificado, recebe toda a glória, outro semideus vai ser escolhido para poder ser o sacrifício, para poder honrar o sacrifício que o sol fez. Então o Theo fica um pouco tenso, temendo pela sua amiga, ao mesmo tempo que ele sabe que ela tem grande chance, ele também fica temendo pela segurança, pela vida dela. Porém, algo que acaba surpreendendo a todos durante a seleção dos semideuses que Sol escolhe para poder participar desse desafio é que dessa vez não só os ouros são escolhidos. 2 semideuses do grupo Jade dos Jades são escolhidos para poder participar dos desafios, e eles são o Theo, que é o filho da deusa Quetzal, que é a deusa dos pássaros, e o Xiu, que é o filho do deus da má sorte, mala suerte, que eles falam. E isso daí acaba surpreendendo a todo mundo, porque há 130 anos atrás, mais ou menos, foi a última vez que um deus do grupo Jade foi escolhido para poder participar desses desafios. E obviamente o Theo ele fica muito nervoso com isso, porque diferente dos Gold e do Ouro, o Theo vai para uma escola normal, ele não tem habilidades especiais ou muito poderosas, ele só consegue falar com pássaros, também tem a questão das asas dele, só que ele não utiliza. Então ele fica muito nervoso, já pensando, gente, eu e Xiu, a gente tá o quê? Ferrado, como é que eu vou sobreviver a isso? Esse pessoal dos Gold, eles vão pra academia, eles treinam pra poder ser heróis, o objetivo de vida deles é participar disso. Eles são treinados desde criancinha pra poder participar desse desafio. Eu não, eu sou apenas um garoto comum, eu vou pra escola comum, eu não recebo um tratamento especial, eu sou considerado inferior pelos ouros, pelos Gold, assim como os outros deuses Jade, que também são considerados como inferiores. Então o Theo fica muito nervoso com tudo isso, ele fica muito tenso, sem saber como ele vai lidar com esses desafios, com toda essa pressão, até porque ele não se sente preparado, ele não sente que ele tem as habilidades necessárias para poder vencer. E ainda tem a questão do Xiu, que também tem essa questão dele ser o filho do deus da má sorte, e sem contar que ele apenas tem 13 anos, ele é bem novinho, então tem toda essa questão do Theo ficar temeroso, não só por ele, mas também pelo Xiu. Se Percy Jackson e Jogos Vorazes tivessem um filho, certamente que seria esse livro daqui, The Sunbury Trials, ou Desafio dos Semideuses, do Aiden Thomas, que esse livro daqui, a gente tem toda essa questão de uma mitologia que o autor criou do reino del sol, dos deuses que existem, seus filhos, os semideuses, e também tem essa questão dos semideuses serem obrigados a competir numa competição. Claramente uma competição muito menos mortal e sangrenta do que os Jogos Vorazes, que Jogos Vorazes é todo mundo se mata apenas para sobrar um. Então aqui tem essa competição em que realmente uma pessoa vai ser gloriosa, vai ter toda essa fama, vai ter toda essa importância de ter vencido, e uma pessoa vai ser sacrificada. Então também tem essa questão das pessoas, em caso gostarem de assistir os desafios, ficar torcendo para os seus favoritos. Mas ao mesmo tempo que é um desafio, ao mesmo tempo as pessoas também estão torcendo para a morte de uma pessoa, para o sacrifício de uma pessoa, porque esse sacrifício representa o bem desse reino, del sol, desse local, desse mundo. Uma coisa que me conquistou desde o início dessa leitura foi esse mundo de fantasia que Aiden Thomas criou, que é simplesmente lindo, maravilhoso. Você vai lendo as descrições e você vai imaginando. E esse livro, assim como esse reino, o reino del sol, seus deuses, sua cultura, tudo tem uma inspiração muito baseada no México, na cultura mexicana, e a gente vê muito disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que a gente da América Latina, nós brasileiros, podemos ver alguns elementos desse livro daqui e se identificar. Então eu gostei bastante dessa cultura latina presente aqui no livro, de como você consegue ler algumas coisas e identificar. Eu achei até engraçado que o Theo, ele tem uma espécie de amizade com uma deusa fantasma, que também é uma deusa Jade, e o Theo tem uma espécie de relação amigável com ela, que toda vez ele dá um chupa-chupa pra ela, chup-chup, que algumas pessoas chamam de sacolé. Então são pequenos detalhes que você vai lendo e você por mais seja inspirado na cultura mexicana, você consegue pegar algumas referências, entender alguns detalhes. Algo aqui também que eu achei bem interessante é que um dos deuses dos obsidianos chama Chupa-Cabra, eu achei isso sensacional. E falando ainda um pouco na história desse reino, eu achei muito bonitinho, porque realmente aqui no livro a gente tem um mapinha que ajuda a entender um pouco mais sobre o reino del sol, mas literalmente, bem no início do livro, antes de começar a história em si, a gente tem uma pequena narrativazinha, uma fabulosinha, que conta a história do mundo, a origem desse mundo, como tudo aconteceu, pra gente poder entender. Então é bem interessante essa forma que o Aiden usou para poder escrever.
o surgimento dos deuses, todo esse conflito, deu um toque a mais na narrativa, um toque especial. E eu acho que é impossível a gente falar de Aiden Thomas sem citar a questão da representatividade que o autor coloca nos livros, e não seria diferente que dessa vez The Sunbury Trials, ou Desafio dos Semideuses, também está repleto de muita representatividade. Tem personagem não binário, tem personagem trans, lésbica, enfim, tem muita representatividade LGBTQIA+, aqui nesse livro. E eu gostei muito da forma como o autor tratou e desenvolveu aqui essas questões aqui no livro. Que o Theo é um menino trans, então ele comenta um pouco sobre como foi ele se entender, dele falar, não, eu sou menino. Ele até tem uma conversa com o Shio que ele fala sobre como ele começou a passar pela transição, dele tomar os hormônios. Que ele fala que aqui no Reino del Sol, as pessoas fazem também uma festa de renascimento para a pessoa, que é como se a pessoa estivesse renascendo. Então a gente vê que tem uma questão que os deuses não ligam muito para essa questão, que tem uma aceitação muito grande por parte dos deuses. Inclusive o Sol é não binário, o próprio Deus Sol, que é essa grande entidade que criou o mundo deles, é não binário. Então é bem interessante ver essa questão da representatividade. E quando eu falei da questão do Theo, das asas dele, a gente vê muito essa questão que o Theo, ele começou a passar pela transição, tomar os hormônios, por volta de seus 15 anos, por aí nessa faixa. E o Theo fez todo esse procedimento da transição, mas uma coisa que incomodava muito ele eram as asas dele, que as asas dele tinham um tom meio acinzentado, meio marrom, que eram asas remetentes a fêmeas e não de machos. Então tinha muita questão de não gostar das asas dele não usar as asas, que ele não se sentia confortável com essas asas em seu próprio corpo. E durante os desafios a gente vê que o Theo se vê obrigado a usar suas asas, a tentar usar dessa sua habilidade de poder voar. E quando ele usa as asas, que ele tem essa aceitação de que isso é parte dele, que não tem como ele mudar, as asas dele finalmente passam pela mudança, assumindo aqui esse tom de azul com verde, que são penas mais características dos machos, o que é bem interessante, porque isso tem uma relação com o pássaro Quetzal, que é a mãe dele, a deusa dos pássaros, chama Quetzal. E eu fui pesquisar no Google, porque eu sou curiosa, e esse pássaro é um pássaro típico do México, mas você também encontra em outros lugares da América Latina. E eu fui pesquisar um pouco mais das penugens para poder tentar entender. Mas normalmente na natureza, sim, o macho tem uma penagem muito mais exuberante do que as fêmeas. E isso também acontece nesse pássaro do Quetzal, que as fêmeas têm uma pelagem um pouco mais amarronzada, acinzentada, enquanto os machos têm essa pelagem, suas penas muito mais vibrantes, verde, azul. Então, a partir do momento em que o Theo tenta parar de lutar contra isso, as asas dele acabam passando também por essa última transição. Então, a gente vê como isso é importante com o Theo, como ele passa a se sentir confortável, no geral, em seu próprio corpo, com tudo ao redor dele. E é um momento muito lindo. E também, como eu citei aqui, também tem uma conversa do Theo com o Shio sobre essa questão da transição, desse processo dele. E foi um momento muito fofo, como se fosse o irmão mais velho conversando com o irmão mais novo. Mas enfim, é um livro realmente que tem muita representatividade. E eu achei que, Aiden Thomas é simplesmente maravilhoso, perfeito. A leitura desse livro é uma leitura extremamente fluida, que te prende do início até o fim, que você fica interessado em acompanhar os desafios, ver como vai ser. Uma coisa bem interessante, vou ver se eu consigo achar aqui, que a cada desafio aqui no livro aparece meio que um ranking mostrando os personagens, a classificação deles, então você consegue ver mais ou menos. Eu tô tentando achar aqui, eu acho que eu não vou conseguir, depois se eu achar eu coloco uma imagem aqui ao lado, mas é bem interessante que você vai acompanhando os desafios, você vai vendo a classificação, o ranking dos personagens. E uma coisa interessante é que a classificação, o ranking não funciona de uma forma óbvia. Tem algumas questões subjetivas que acontecem que acaba surpreendendo o leitor, porque ao ler a prova você já pensa, fulano foi mal, mas aí depois quando você vê a classificação, não, talvez uma pessoa que você achou que tinha ido bem, não foi tão bem. Então foi um livro realmente que me pegou de surpresa em vários momentos, uma leitura muito leve e fluida. Eu gostei também bastante dessa relação da Nia com o Theo, com o Shio, que os três meio que formaram um triozinho contra o restante, ainda mais um pessoal que não gostava muito do Theo por ele ser um Jade, assim como o Shio. E aqui a gente também tem uma questão entre o Theo e o Aurélio, que era um antigo amigo dele, filho da deusa Lumbre, que tem uma espécie de crush entre os dois, que eles, de uma atração entre os dois, mas ao mesmo tempo uma coisa que é um pouco proibida pelo fato da deusa Lumbre não achar que o filho dela
merece andar com o Jade, que ela acha que o filho dela é um herói, tem que andar com pessoas que sejam boas o suficientes como ele, e um semideus Jade não é bom o suficiente para o filho dela. Então essas pequenas questões também vão implementando a história, e o final é surpreendente, que você fica assim, gente, Aiden Thomas, cadê o próximo volume? Cadê? Eu quero ler mais. Esse daqui é um livro de fantasia YA que eu simplesmente amei. É uma leitura muito gostosa, que as pessoas vão gostar, vão se divertir. Esse mundo de fantasia que Aiden Thomas criou, baseado com elementos baseados na cultura mexicana, na cultura latina, que a gente aqui do Brasil também consegue pegar algumas coisas, algumas referências. Então é algo muito interessante, muito gostoso de se ler. Os personagens, os deuses, a cultura de cada cidade, de cada local. Cada cidade que eles passam nos desafios tem sua cultura própria, tem suas características próprias. Realmente foi muito interessante, um livro que muitas pessoas devem ler, recomendo bastante. Ainda mais que esse livro está chegando aqui no Brasil pela Galera Record. E algo que eu achei muito importante da galera é que eles decidiram fazer o livro com a linguagem neutra. Até porque aqui é utilizada a linguagem neutra, que nós temos personagens não binários. Então achei isso muito importante da galera manter isso na tradução, porque se eles mudassem alguma coisa, iria mudar muita coisa, iria mudar a identidade dos personagens, iria mudar muito da essência dessa história. Então achei muito importante do pessoal da Galera Record fazer isso, de manter isso, que é algo essencial pro livro. E pra quem quiser ler, vou deixar o link de compras, mas eu recomendo bastante, porque é um livro de fantasia muito bom, muito gostoso, envolvente. Esse mundo, o Reino del Sol, me conquistou, assim como seus deuses, cada um dos participantes também tem suas características que vão te conquistando, que tem suas características que chamam a atenção. Então é um livro realmente maravilhoso, e eu mal posso esperar para poder ler a continuação. E assim nós chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês possam ter gostado de conhecer um pouquinho mais a respeito desse livro. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, que isso me ajuda demais a ativar o sininho das notificações. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas, que assim mais gente pode conhecer meu trabalho, assim mais gente pode apoiar o que eu faço. E também assim mais gente pode ter acesso a esse livro maravilhoso, conhecer um pouco mais dessa história tão fenomenal. Então compartilhem, que isso me ajuda bastante. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram esse livro, ou se vocês estão com vontade de ler, quais são suas expectativas. Me contem aqui que eu quero saber. E muito obrigada, e até a próxima!